E até pegando o gancho aqui do pastor João Flávio, essa questão de evangelismo de seitas, né, de ir ao encontro deles, de tentar ganhá-los. Então, essa assim, é um assunto que eu acho que é muito vital. Nós temos agora aprendido muitas coisas e o desejo de Deus é que a gente aplique todo esse aprendizado. E só assim como exemplo, alguns exemplos que eu dou no meu livro, no Quem é o Perdido, eu falo assim que talvez uma das pessoas mais fáceis de você imaginar, de você evangelizar, sejam as testemunhas de Jeová. Por quê? Porque você não precisa ir na casa dele, ele vem na sua. Então, às vezes assim, a gente tem que ir atrás você não precisa ir atrás da alma. Chegou na sua casa e falou assim, eu gostaria de dar um estudo. Ótimo, pode vir, eu fiz isso. E veio o testemunho de Jeová na minha casa. Uma das coisas que eu ensino assim, seja sincero. Eu falei, não, eu sou pastor, eu estudo as seitas, mas estou curioso para saber o que você tem para me ensinar. E cada vez que ele vinha me dar aulas, uma das coisas que eu ensino no livro é você fazer perguntas para ele. Não rebatê-lo diretamente, mas você vai fazendo perguntas, porque ele vai ficando com aquelas perguntas na mente dele. Então eu fazia as perguntas para ele, e ele na semana seguinte me vinha com as respostas. Aí eu fazia outras, aí na semana seguinte ele me vinha com as respostas. Foi mais ou menos um mês. Da última vez ele veio com o ancião lá em casa, né? Ele veio com o ancião lá em casa. E claro, chega uma hora que eles mesmos não querem, que eles mesmos começam a ser abalados na sua fé, e aí eles cortam. Mas até que isso aconteça, você teve a chance de dizer quem é o verdadeiro Jesus e qual é o verdadeiro evangelho. Você teve a chance de semear, eu tive a chance de testemunhar, tive a chance de mostrar ali de uma maneira muito simples as falhas dele. Então, você tendo as estratégias certas, a maneira certa de fazer as coisas, é um instrumento, vamos falar assim, é um evangelismo de certo modo até fácil. Para o testemunho de Jeová. Alguém fala assim, mas para conversar com eles é difícil. Difícil se você não estudar. Matemática é difícil se você não estudar. Português é difícil se você não estudar. História é difícil se você não estudar. Conversar com a testemunha de Jeová é difícil se você não conhecer, é difícil se você não tiver as respostas, é difícil se você não se preparou. Mas se você se preparar, qualquer vestibular é válido. No livro tem inclusive um capítulo que é só voltado para essa questão de testemunho de Jeová. E um outro capítulo, que também é uma coisa que eu falo, hoje se fala muito sobre a vinda dos muçulmanos no Brasil. Não tem nenhuma dúvida que os muçulmanos estão de olho no Brasil, muçulmanos em grande quantidade estão vindo, eles estão fazendo o seu trabalho aqui no Brasil. E uma das coisas que eu falo deixa eles virem. É mais fácil você evangelizar um muçulmano aqui do que você ir para lá evangelizar ele. Lá você não pode falar de Jesus para ele. Aqui você pode falar à vontade e ele não vai poder te contestar em nada, não vai poder te prender em nada. Então, essa questão de conhecer esses grupos, de saber o que ele pensa, o que ele crê, como ele pensa, como ele faz, é a chave para nós sermos instrumentos de Deus para a salvação deles. E outro grupo que nós temos aqui, que são os Mormons, e eu posso dizer assim que os Mormons, eles são um dos grupos talvez mais perigosos dentro desse contexto. Aí eu vou dizer assim, mas por que eles são perigosos? Eu vou dizer, o perigo não é quando a mentira é descarada, não é quando a mentira ela é evidente, não é quando ela é uma oposição direta. O maior problema é quando a mentira se torna bem parecida com a verdade. Esse é o grande problema. Qual é o grande problema que nós temos dentro do mormonismo? Imagine só, você passa lá por um templo mórmon e está lá escrito: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Está lá escrito. Igreja. Quando se fala igreja, o que você lembra? Cristianismo, não é? Igreja, você lembra cristianismo. Igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é cristianismo? É cristianismo. Dos santos, vamos falar assim, santos não é uma palavra relacionada a cristianismo, é relacionada a cristianismo. Dos últimos dias, diga-se últimos dias não é uma palavra bíblica, não é uma expressão bíblica. Esse é o grande problema. A expressão é toda bíblica, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aí você entra lá, fala de Bíblia? Fala de Deus? Fala de Espírito Santo? Fala de Evangelho? Fala. Vocês estão vendo assim que na verdade você está entrando num lugar que para você é como qualquer igreja.
Como qualquer igreja, você vai ouvir os mesmos temas. Vai ouvir eles falarem de oração, eles falarem de louvor. Esses dias baixei um louvor mormon, até para poder dar aula, e era assim um louvor muito bonito. Quem escutasse aquilo de entrega, de dedicação a Deus, quem escutasse aquilo ali ia pensar que estava lidando com o verdadeiro cristianismo. E esse é o problema. Esse é o problema. Então, isso que nós vamos ver, pode pôr o próximo slide. A questão aqui é: o mormonismo, ele é cristão? Essa é a pergunta. E por que nós, apologistas, por que nós, crentes reais na palavra de Deus, dizemos que ele não é cristão? E eu falo assim, para muitas pessoas, você falar que eles não são cristãos, eles vão, que é isso? Como é que você fala uma absurda, uma coisa? É claro que eles são cristãos. Igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias, qual a dificuldade nisso? Mas nós vamos ver que realmente os mormons, eles não são cristãos. Próximo slide. Agora aqui no próximo slide, nós temos o mormonismo, ou Igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias, foi fundada por Joseph Smith, ok? Acho que é uma informação que muitas... Esse é o fundador da igreja. Quem aqui já viu uma imagem do Joseph Smith? Quem já viu a imagem do Joseph Smith? Quem já viu? Alguns aqui já viram. Para os que já viram, esse aqui é o Joseph Smith, mas está ali o nome dele, Joseph Smith Nakamura. Esse aqui é o Joseph Smith. Segura aí o slide. Esse aqui é o Joseph Smith. Está ali, ó, Joseph Smith Piquerobi. Como não é o Joseph Smith? É o Joseph Smith. Terceiro, ó, Joseph Smith Nascimento. É esse o Joseph Smith? Não. Então o próximo. Esse é? Esse é, né? Eu quero só assim, aguardo um pouco o próximo. Eu quero só pensar assim, todos eles são Joseph Smith. Agora, nem todo Joseph Smith é Joseph Smith. Ok? Palavras cristãs com conceitos não cristãos. Volta lá ainda, volta no anterior. Palavras cristãs com conceitos não cristãos. Quando nós lidamos com o mormonismo, nós estamos lidando com a palavra cristã. É como se você pegasse um vaso, vamos imaginar assim, pega 1 litro de leite, está lá, leite longa vida, e você tira o leite lá de dentro e põe, vamos pegar uma coisa bem ruim aqui, põe cachaça lá dentro, né? A embalagem está lá, é leite longa vida, tem lá o fabricante, tem lá o endereço, mas o conteúdo é outro. Aí eles põem lá na prateleira e a pessoa vai lá e fala assim, eu vou comprar leite. Aí ele chega lá, vê a caixinha de leite, o que ele faz? Bom, leite longa vida, é isso que eu preciso dar para o meu bebê. E ele vai lá e vai comprar aquilo, mas aquilo não é leite. Aquilo tem uma caixinha de leite, aquilo tem a forma, aquilo tem a palavra, mas não tem o conteúdo. São os mesmos nomes com essências bem diferentes. Então, quando você fala de Jesus, quando você fala de Deus com mormons, quando você fala de Bíblia, quando você fala de Espírito Santo, nós estamos falando de coisas. Você está pensando numa coisa, você como crente na Bíblia, você como aquele que acredita na Bíblia, você está pensando numa coisa, ele está pensando em outra completamente diferente. Aqui só uma frase, assim, um mormon pode usar a terminologia bíblica cristã tranquilamente, mas empregará esses termos dentro de uma estrutura teológica própria, por eles criadas, dando um sentido quase sempre diferente do sentido historicamente aceito. Então a palavra é a mesma, mas semanticamente vocês vão estar falando de coisas bem diferentes, vão estar falando de coisas às vezes até opostas. Ele vai dizer assim, eu prego o evangelho, ele vai falar para você. Eu amo Jesus, ele vai dizer para você. Eu também quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu vou orar ao Pai. Você vai ver, os termos são os mesmos, mas o grande problema, e talvez a grande arma satânica, e talvez a grande distorção, é que tudo que ele está falando são coisas bem diferentes do que você conhece. O sentido que está falando é outro. Assim, em outros termos, um evangelho que não é evangelho, um Deus Pai que não é Deus Pai, um Jesus Cristo que não é Jesus Cristo, uma igreja que não é igreja, e uma salvação que não é salvação. Todos esses termos eles usam abundantemente, mas eles usam dentro de uma outra colocação, de um outro contexto, que vai simplesmente
mudar todas as coisas. Olha aqui, eu gosto muito dessas passagens de Paulo, porque Paulo já sabia disso, que não era uma questão de simplesmente de palavras, mas uma questão do conteúdo. E ele escreve lá para os Coríntios: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, olha só o que ele fala, outro Jesus. Podia falar o nome Jesus, mas não era o Jesus de Paulo. Que nós não temos pregado, ou se recebeis um outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. A palavra é a mesma. A palavra é Jesus, a palavra é Espírito, a palavra é Evangelho, mas esse Jesus, esse Evangelho e esse Espírito são coisas totalmente diferentes. Isso aqui é um truque, é aquilo que a gente chama de semântica, é um truque semântico de Satanás. Ele fala as mesmas palavras e as pessoas simplesmente vão. Tem gente, talvez você até ouvido aqui, que ele entra na igreja messiânica mundial, porque ele lê lá, messiânico, bom, Jesus é o Messias, então eu vou lá. Chega lá, tem um japonês lá, tem um oriental lá, e ele não sabe, cadê Jesus? Já vi gente falando isso. Ele fala assim, não, mas cadê? Messiânico? Não tem Jesus aqui? Não, Jesus foi um bom homem, tal, mas agora o Messias é outro. Mas aí a palavra, o uso da palavra messiânico já atraiu a vida dele. Então essa é a questão. Aí Paulo ainda vai falar aqui dessa questão do evangelho. Ele fala assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos foi anunciado, seja anátema, maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, que seja anátema, seja maldição. Então, outro evangelho tem um nome de boa nova, tem um nome de evangelho. É impressionante que eles inclusive colocavam um anúncio no jornal, chegaram a colocar um anúncio no jornal assim, um outro evangelho de Jesus Cristo, né? Descaradamente coloca, pessoal, evangelho, eu me criei no evangelho, depois eu me afastei, então eu vou lá pedir esse evangelho que é gratuito. As pessoas às vezes, porque é a mesma palavra, elas não entendem que os conteúdos não são o mesmo. Eu gosto muito dessa frase do Voltaire: se quiser conversar comigo, defina os seus termos. O que você quer dizer por salvação? O que você quer dizer com expiação? O que você quer dizer com igreja? O que você quer dizer o que você quer dizer com Jesus Cristo? Essas pessoas estão usando palavras que nós usamos, mas estão pensando em coisas completamente diferentes. Se quiser conversar comigo, defina os seus termos. O que você quer dizer com esses termos que você está usando? Então, aqui no primeiro ponto, o Deus dos mormons. Mas não dá para nós entrarmos em toda a questão da teologia mórmon, em tudo aquilo que eles pensam a respeito de Deus. Mas só essa declaração de doutrinas e convênios, você já vai perceber qual é a diferença. Ele diz assim, Deus é um homem, olha bem, Deus é um homem glorificado e perfeito, um personagem de carne e ossos. Dentro do seu corpo tangível existe um espírito eterno. Olha o que ele fala de Deus. Então, quando ele está falando Deus, quando ele está orando a Deus, quando ele está pregando Deus, ele diz que esse Deus que ele crê é um homem de carne e osso. Seu Deus é um homem de carne e osso? A gente não ficaria escandalizado se essa assim, não, meu Deus é um Deus de carne e osso. Mas fala, meu Deus é um Deus de carne e osso. É um homem glorificado e é um homem perfeito. Eles inclusive dizem que Deus um dia foi um homem como nós e que ele foi exaltado. Esse é o Deus que ele crê. Mas ele, num primeiro momento, quem vai num culto dele, quem recebe uma exposição, uma pregação dele, ele não vai chegar falando isso. Claro que ele não vai. Ele vai chegar lá falando em Deus. E aí as pessoas, você já deve ter ouvido as pessoas dizerem essa frase: tudo que é de Deus é bom. Agora, quem é esse Deus é outra história. A gente vai lá para a Bíblia diz aqui, um ser que é espírito em sua essência. Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e verdade. Deus é um espírito e é eterno. E não muda, é imutável. Ele é Deus e ele sempre foi Deus. Não foi glorificado, não foi aperfeiçoado, não foi mudado, é sempre o mesmo Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Mas aí ele usa o mesmo termo, ele é capaz. Uma vez eu tinha um amigo mormon e ele me deu uma agenda de presente. Ele escreveu umas coisas assim, que se eu não soubesse que ele tinha me dado,
que ele era um mórmon, eu pensaria que era um crente. Olha, Deus abençoe sua vida, você é uma pessoa muito espiritual, gostei muito de conhecer você. Eu ganhei um presente dele, me deu um presente, trabalhou comigo. E aí eu olho assim, uma pessoa que lê aquilo, ele não sabe que está no engano. Talvez a maior parte das pessoas que estão lá não sabe com o que estão lidando, mas esse é o contraste. Ele está usando Deus e você está falando Deus. Só que enquanto o Deus dele é formado de carne e osso, o nosso Deus é espírito. Aí eu pergunto, quando ele fala de Deus e você fala de Deus, é o mesmo Deus? Amém? Só existe um Deus, é o da Bíblia, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, revelado na história, revelado em Jesus Cristo, revelado nas Escrituras, é só esse. E esse tem uma essência, esse tem uma característica, esse tem elementos que o definem, como toda pessoa tem elementos que o definem, Deus tem elementos que o definem. Não adianta a gente dizer que o Pelé é um loiro dos olhos azuis de 2,10 metros, que ele não é. Nós não estamos definindo a mesma pessoa. Então essa questão de definição é a questão que você tem que estar atento. Jesus Cristo, não dá nem para falar tudo que eles pensam a respeito de Jesus Cristo, mas eu queria só que você lesse isso aqui, o que eles falam a respeito de Jesus. Quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, o Pai o havia gerado à sua semelhança. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, nosso irmão mais velho, foi gerado na carne pelo mesmo indivíduo que se achava no jardim do Éden e que é o nosso Pai, celestial. Então eu quero só que você pense. Ele está dizendo assim que Jesus, como Jesus veio ao mundo, ele não foi fruto de uma concepção milagrosa do Espírito Santo. Deus, ele fala assim, que era um ser de carne e osso. Olha, para nós, eu falo assim, isso é blasfêmia, gente. Isso nós entendemos como blasfêmia. Ele entende como fato, como verdade, para a gente ver assim quão terrível é a cegueira. Então o que ele fala assim? Ele fala assim que não, que esse Deus que foi o nosso pai que estava lá no Éden, que eles chegaram a dizer que é o Deus Adão. Ele fala assim, ele teve uma relação sexual, carnal com Maria, e disso nasceu Jesus Cristo. A gente olha, quando ele fala de Jesus Cristo, quando você pensa em Jesus, e o que a Bíblia diz aqui, Lucas 1,35, disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que eu não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Algo miraculoso. O Filho de Deus, Verbo de Deus, Deus Filho, ele se torna homem como nós. O Verbo se faz carne, habita entre nós. Isso através de um milagre, o milagre da concepção de Maria. E ele diz que não, que Jesus foi simplesmente o filho de uma relação carnal entre Deus e Maria. É o mesmo Jesus que nós estamos conversando. Em outras ocasiões eles falam que Jesus, ele é o irmão de Lúcifer. Então a gente olha essas coisas assim, e nós estamos falando do mesmo Jesus. O fruto de um ato sexual de Deus e o fruto de um milagre divino são a mesma coisa. Então a gente olha assim, e ele vai lá e fala assim, vai falar de Jesus, e vai dizer Jesus te ama, e vai dizer Jesus é bom, e vai dizer que Jesus é maravilhoso, e vai ter todo um diálogo, um discurso, não é? Um discurso sobre Jesus, até que a pessoa entenda que Jesus que ele está falando, ele já se envolveu profundamente com aquilo. Terceiro, isso aqui só são alguns pontos que nós vamos lidar. A questão da salvação, né? É muito bonito quando chega ali em Atos capítulo 16, quando aquele homem pergunta assim para Paulo, senhores, o que eu farei para ser salvo? E a resposta dele foi, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Essa é a mensagem bíblica, essa é a mensagem expressa, e essa é a mensagem que nós temos que pregar, e essa é a mensagem que fala só, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Agora, lá no mormonismo, vai falar em salvação? Vai falar em salvação através de Jesus Cristo? Vai falar até mais, vai falar em salvação por meio do sacrifício expiatório de Jesus. Então a gente olha assim, você pega o credo mórmon e você lê,
E com exceção de alguns pontos, você tem ali, você pode até dizer que tem ali um credo até bíblico. Mas justamente por causa desses entretanto, ele vai desviar o homem completamente da salvação. Aquilo que nós temos dito, o mais perigoso da mentira é quanto mais parecido com a verdade ela é. Então ele diz assim, cremos que por meio do sacrifício de Cristo, toda a humanidade pode ser salva. Ok, mas ele não para aí, ele continua. Pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Pelo sacrifício de Cristo pode ser salvo, mas se ele obedecer às leis e às ordenanças do Evangelho. Aí vai a grande questão, qual é esse Evangelho? Qual é esse? Quando ele usa a palavra evangelho, que evangelho que ele está se referindo? Aquele de Mateus, Marcos, Lucas e João? Aquele que Paulo explicou nas cartas? Aquele que nós vamos ver ali proclamado em Atos? Não é esse evangelho. Não é esse evangelho, que esse evangelho, na verdade, nós vamos ver, já foi muito deturpado. O evangelho que ele fala é um evangelho que o anjo, um suposto anjo, Moroni, apareceu para Joseph Smith e revelou para ele um evangelho que estava enterrado na América, lá na América do Norte, nos Estados Unidos, e esse é o evangelho que eles acreditam, esse é o evangelho que eles pregam. Então, quando eles usam a palavra evangelho, a mente dele não vai para o que você tem na mão, que você conhece de evangelho, vai para esse outro evangelho, esse novo evangelho. Então, na verdade, algo que parece verídico, algo que parece bíblico, algo que parece um fato, nós vamos ver assim que sutilmente ocorre uma distorção. E aí a gente olha para a Bíblia, e a Bíblia diz o quê? Pela graça sois salvos. Tem uma referência errada, Efésios 2, 8 e 9, tá? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Enquanto no Evangelho Mormons ele vem de obras, né? De uma obediência a leis e ordenanças de um suposto evangelho, a Bíblia fala que é de graça, que não vem de forma nenhuma de obra para que ninguém se glorie, que você é salvo pela sua fé em Jesus Cristo. Então nós olhamos assim, os dois estão falando de salvação, as pessoas lá também estão em busca de salvação, e mais do que isso, as pessoas lá estão se declarando salvas. Não, eu estou salvas porque eu creio em Deus, eu estou salvo porque eu creio em Jesus Cristo, na morte dele, e obedeço às leis e ordenanças do Evangelho. Esse é o sentimento que ela tem no coração dela. E talvez alguém ouvir isso, uma pessoa que é menos instruída, ela vai simplesmente achar que aquilo é o certo. Olha, só um parênteses aqui. Não foi com uma questão mormon. Minha esposa dando aula de teologia, a pessoa já estava na aula de teologia há algum tempo, e essa pessoa chega para ela e fala assim: olha, eu achei um livro que me ensinou bastante coisa sobre o Espírito Santo. Agora eu sei sobre o Espírito Santo. Eu não sabia nada, agora eu sei tudo, né? Ela, deixa eu ver esse livro. Ele pegou o livro. O livro era um livro das testemunhas de Jeová falando sobre o Espírito Santo. E ele disse que tinha aprendido bastante. Qual é o problema? O problema é aquele, ele vai para a igreja, ele escuta Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Aí ele chega lá, pega um livro, Espírito Santo, a força de Deus ativa na terra. Ai, que coisa linda, o livro bem encapadinho, capa dura, né? Capa dura. Ele pega lá, olha, só fala do Espírito Santo esse livro, é de Deus, né? E ele vai. E aí o que acontece? Ele não sabe que está se usando uma embalagem igual para um conteúdo completamente diferente. Então a mesma coisa é a salvação dos mormons, é uma embalagem igual com um conteúdo completamente diferente. A salvação mormon depende da obediência a eles, a do evangelho é gratuita. É a mesma salvação. No evangelho, no cristianismo, para eu ser salvo, no verdadeiro cristianismo, para ser salvo, o que é que eu preciso? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. No mormonismo, o que é que você precisa? Você precisa crer no evangelho, obedecer às leis, obedecer os mandamentos desse outro evangelho que foi produzido. Então nós estamos falando de coisas diferentes. Palavra de Deus, aqui é outra coisa, né? Palavra de Deus, essa é algo que nós temos, que nós falamos abundantemente. Você vai ouvir lá, quando eles fizeram a reinauguração do templo mórmon lá do Butantã, eu fui lá visitar.
E eles abrem, quando eles fazem reforma, eles constroem um templo novo. Eu fui lá visitar. Quando cheguei lá, que a gente vai por todos os lugares, ver todas as coisas lá. Quando eu saí, sobre todas as mesas tinha a Bíblia. Sobre todas, só a Bíblia. Então assim, não tinha, eram várias mesas colocadas lá e tinha uma Bíblia lá em cima. Quem sai dali sai com a impressão seguinte: essa igreja aqui, ela é uma igreja que dá valor à Bíblia, dá importância à Bíblia, porque eu vim aqui, eu só vi Bíblia em cima da mesa. Eu queria que a gente pense, olha, eu não sei qual é a maior maldade. Se é uma pessoa que ela já diz, não acredito na Bíblia, nega a Bíblia, ou uma pessoa que usa a Bíblia sem de fato acreditar nela. Então, quando um mormon fala palavra de Deus, o que ele quer dizer com isso? É a mesma coisa que você quer dizer com palavra de Deus? Quando você fala que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus é fiel, que nós temos que estudar a palavra de Deus, é a mesma coisa? Ele vai falar isso também. Você vai ouvir isso da boca de um mormon. Agora, o que ele entende por palavra de Deus é que é a questão. Então, para o mormon, para começar, existem muitas coisas que eles chamam de palavra de Deus. Para eles, a Bíblia é a palavra de Deus escrita pelos homens. É básica no ensino mormon. Olha só a coisa assim, é básica no ensino mormon. Para nós, a Bíblia não é básica, ela é essencial para a nossa vida. Então, não é uma introdução, mas para eles é essa a ideia. Mas assim, mas os santos dos últimos dias reconhecem que se introduziram erros nesta obra sagrada devido à forma como esse livro chegou a nós. Além do mais, nós consideramos-na incompleta como um guia. Então além dela, ela é básica. Aí ele já começa assim, mas tem muito erro. Ela é incompleta. Então pergunto assim, a Bíblia é só algo básico. Ela está cheia de erro e ela é incompleta. Ela é só o quê? Ela só é uma desculpa para cativar as pessoas. Aí ele continua, suplementando-a, os santos dos últimos dias possuem 3 outros livros. Esses, como a Bíblia, constituem as obras padrão da igreja. São conhecidos como o livro de Mórmon, Doutrinas e Pactos, ou Doutrinas e Convênios, e Pérola de Grande Valor, Pérola de Grande Preço. Esses são os livros que eles usam. Então, ao lado da Bíblia, ele vai ter pelo menos mais 3 livros, fora as declarações dos profetas vivos, que eles consideram como verdadeira palavra de Deus. Então, quando ele usa o termo palavra de Deus, e as pessoas estão lá, e um culto mormon, às vezes você não vai encontrar até diferença de um culto normal de uma igreja, porque eles estão usando os mesmos termos, eles estão usando as mesmas palavras, só que com conteúdos completamente diferentes. Eles estão lá falando da palavra de Deus, estão dizendo que amam a palavra de Deus, eles estão se comprometendo a pregar a palavra de Deus, mas a palavra que eles estão pregando não é a de Deus. A palavra que eles estão crendo não é a de Deus. A palavra que eles estão colocando a sua confiança para a vida eterna não é a de Deus. Então, esse é o grande problema. Aí você olha a Bíblia e diz assim, a Bíblia é única e não aceita acréscimos. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Nosso fundamento é a Bíblia. Enquanto os mormons eles têm diversos livros sagrados, nós temos simplesmente a Bíblia. Quando nós falamos palavra de Deus, eu estou querendo dizer com isso as escrituras de Gênesis 1:1, Apocalipse 22:1, 22:21, que é a palavra de Deus, e nenhuma outra coisa mais. Quando ele fala a palavra de Deus, ele está dizendo coisas muito diferentes do que você quer dizer. Aí eu pergunto, se o cristianismo foi construído em cima da palavra de Deus, em cima da Bíblia Sagrada e somente dela, eu pergunto, o mormonismo, ele é cristão? Mais um ponto. Pode passar o próximo. Isso aqui é só um ponto para nós vermos a questão do homem, né? Cada área que você entrar, teológica, de ensino, os mormons eles distorcem e às vezes os mesmos termos. Então aqui é a questão das almas, né? Olha o que eles ensinam. Aprendemos que a vida aqui na terra é parte de uma jornada eterna, iniciada muito antes de nascermos, quando vivíamos com Deus como filhos espirituais. Viemos à terra para ser testados. Então isso aqui é um tipo de reencarnação. Você existia antes de nascer.
Você já existia, estava com Deus antes de nascer. E aí você veio e assumiu um corpo carnal. Ou seja, o ser humano, ele tem uma pré-existência e depois ele simplesmente ele arruma um corpo e vai viver nesse corpo aqui na terra para ser testado. É o que o Mormon ele vai ensinar. É isso que a Bíblia diz. Aí a gente vai olhar, Zacarias 12:1 diz o quê? Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Deus vai lá, ele forma o espírito do homem dentro dele. O homem não é pré-existente. O espírito do homem não entra no corpo físico. Ele é formado quando Deus forma o homem. É isso que a Bíblia ensina. Então, para os mormons, o ser humano é um resultado de se não uma reencarnação, de uma encarnação de um espírito desencarnado. E para nós, cada ser é uma criação especial de Deus, que é o que a Bíblia ensina. Então a gente olha que até naquilo que o homem é, naquilo que é a essência do homem, o ser criado por Deus, ali na concepção, os mormons eles distorcem. E aí eu queria aqui com vocês o verdadeiro dicionário mormon. Aqui são algumas palavras que você vai ver os mormons usarem, só que eles têm uma outra ideia completamente. Todas as palavras você conhece, mas para eles tem um sentido bem diferente. Quando o mormon fala cristianismo, o que você pensa? Cristianismo é aquilo que eu creio no cristianismo bíblico eu creio. Quando ele fala assim, cristianismo, ele está falando sectarismo, religião apóstata, falsa e condenada. Para ele todas as igrejas estão erradas, com exceção deles. Quando ele fala Deus, você pensa Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um ser que é espírito, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, o único Deus que existe. Quando ele fala Deus, ele está falando Elohim, uma das inumeráveis divindades encarnadas e em alto aperfeiçoamento. Antes homem, criatura infinita. E que é a ideia deles, que era um homem, uma criatura infinita. Nos princípios da teologia mormon, ele já foi Adão, lá no Jardim do Éden, e era considerado por muitos mormons como a verdadeira divindade terrena. Adão era a verdadeira divindade terrena. Jesus Cristo, para eles, Jesus Cristo é a divindade que se auto-aperfeiçoa, é o Jeová do Antigo Testamento, é o primeiro filho espiritual de Elohim e da sua mulher. Trindade, se fala assim, você crê na Trindade? Ele vai dizer, eu creio que existe Pai, Filho e Espírito Santo, mas para eles, cada um desses é um Deus distinto. Então eles não creem em três pessoas num único Deus, eles creem realmente em três deuses, eles são triteístas, e coordenadas sob o politeísmo mormon geral. Portanto, o Pai, Filho e Espírito Santo são divindades separadas. Nascer de novo, você vai chegar para o mormon e falar assim, você tem que nascer de novo. Ele vai dizer, não, mas eu já nasci de novo. Ah, que bom que você nasceu de novo. Mas para ele, nascer de novo é receber o batismo mormon. Quando você recebe o batismo mormon, você nasceu de novo. Expiação, que para nós é uma palavra comum. Jesus morreu por nós na cruz. Para eles, foi a provisão de Deus para que o indivíduo possa ganhar a sua própria salvação pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Ou seja, quanto para nós a morte de Cristo basta, para eles a morte de Cristo criou a possibilidade de você alcançar a sua própria salvação. Mas você crê na expiação de Cristo? Ah, eu creio, ele vai dizer isso. A queda, irmãos, a queda para nós é a grande catástrofe da história humana. É quando o pecado entra no mundo, a morte entra no mundo, quando a destruição entra no mundo. Para o mormon, a queda foi um passo espiritual ascendente, uma bênção permitindo a produção de corpos físicos para a habitação dos espíritos pré-existentes, a fim de que tivesse a possibilidade de atingir a sua própria exaltação ou a sua própria divindade. Lembrando o seguinte, que para nós crentes, a salvação ela vai se consumar quando nós formos glorificados e estarmos na eternidade com Cristo. Para o mormon, ele vai ser um Deus, junto com a sua esposa, que vai ser deusa, em um outro planeta. Então, quando ele fala de salvação, ele está falando de coisa bem distinta. Quando eu estive lá no templo, e lá você tem várias salas diferentes lá, tem uma que é a sala do selamento eterno. Então para eles não é simplesmente casamento, é o selamento eterno. Aquele mormon vai estar casando com a mormon, e ambos na eternidade serão deuses. Ele será um deus e ela uma deusa que vai gerar os seus deusinhos em outro planeta aí. Essa é o que eles acreditam, né? Aí eu olhei aquilo assim, uma sala muito bonita, uma sala assim brilhante.
Aí eu falei assim, até eu, se eu fosse mulher, eu ia querer ser mórmon. Você casa num lugar bonito desse, está selado eternamente, não vai separar. Você é uma deusa na eternidade, até eu ia querer casar naquele lugar. Então assim, as pessoas vão lá, imagina, moça, você vai ser uma deusa. Pronto, acabou, né? Ela não vai pensar duas vezes e se casava ali naquele lugar. Mas essa é a ideia que eles têm de salvação. Só que continuando um pouco o dicionário. Verdadeira salvação, vida eterna, redenção. O que ele pensa disso? É uma exaltação a Deus na esfera mais alta do reino celestial, baseada nas boas obras e méritos pessoais. A exaltação inclui o governo sobre o novo mundo e a procriação sexual, a fim de produzir filhos espirituais que serão finalmente encarnados e habitarão naquele mundo, cada um deles tendo a oportunidade de ser exaltado ou deificado. O que eu falei? Vai ser Deus em outro mundo, vai casar, vai gerar filhos espirituais. É isso que ele pensa de salvação, vida eterna e redenção. Quando ele fala essas palavras, é o que ele está pensando. Céu, para ele os céus são reinos de glórias diferentes, existem gradações no céu. Inferno, que geralmente eles entendem como purgatório, que lá para o inferno, segundo eles, só vão mesmo os mórmons que forem apóstatas. Nascimento virginal, eles nem sabem o que é isso, porque para eles o nascimento de Cristo foi um ato sexual entre Deus Pai, que é o Deus mórmon terreno Elohim, e Maria, não tendo, portanto, nada de virginal. O homem é um espírito pré-existente com potencial para alcançar a divindade mediante obediência aos ensinos mórmons. Escritura, para ele é o livro mórmon, doutrinas e convênios, pérola de grande valor, e a Bíblia até onde seja traduzido corretamente. Então todas as coisas a gente olha assim, e diante de tudo isso a gente vê que eles usam as mesmas palavras, a mesma nomenclatura, com sentidos completamente diferentes. Então é possível a gente dizer que os mórmons são cristãos? Que eles são seguidores de Jesus Cristo? Eles podem até ser seguidores de um Jesus Cristo, mas de Jesus Cristo não tem como eles serem seguidores. Então, só que resumindo, um Deus de carne e osso que mantém relações sexuais, um novo evangelho, entre aspas, entregue por um anjo, entre aspas, no lugar da salvação pela fé, uma salvação pela fé mais alguma coisa, a Bíblia é considerada um livro imperfeito, no lugar da Bíblia imperfeita, inúmeras revelações, uma igreja que surge nos últimos dias, quando a Bíblia diz que nos últimos dias o que ia acontecer é que muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aí a gente pergunta, isso é cristianismo? Isso é cristão? Isso é seguidor de Jesus Cristo? Isso é seguidor da Bíblia? Isso não tem nada. E agora sim, só para nós encerrarmos e nós orarmos, já oramos pelos kardecistas, né? Nós já oramos pela Testemunha de Jeová. Mas uma coisa que vem, eu abro o livro, vou até contar o começo do livro, mas isso aqui é uma coisa que me impacta muito. Você já imaginou, isso aqui eu quero que você pense nisso, quem aqui acredita que se você morrer hoje, o seu lugar está guardado com Cristo na glória? Levanta a mão. Amém. Você crê nisso, né? Você já imaginou se nós morrêssemos todos hoje aqui? E nós descobríssemos que nós não estamos salvos? Não é? E de repente, ao invés de você estar subindo, você estivesse descendo? Você não ia ficar apavorado? Você dedicou a sua vida inteira a servir a Deus, a obedecer. Você gastou tempo, gastou dinheiro, gastou suas energias, acreditou fielmente, estava disposto a morrer pelo aquilo que você acreditava. Mas era falso, era um engano. Era mentira. Você é sincero, tudo que você não é sincero, você é sincero. E você, infelizmente, morreu e não estava salvo. Agora, quero só que você pense na situação desses mórmons. Imagine que uma igreja mórmon aí desabasse e eles morressem todos. Eles têm a esperança de que eles estão salvos, não é? Eles têm certeza que eles estão salvos. Eles têm convicção, eles gastam dinheiro, eles gastam tempo. Muitos deles vão ser missionários, muitos deles empregam grandes recursos ali na igreja dele, porque eles acreditam que eles estão salvos. Mas eles não estão. Então eu fico pensando assim, quão terrível não deve ser
um ser humano, uma pessoa, dedicar a sua vida inteira de boa intenção, é boa intenção, eles não têm todos esses enganos porque eles querem enganar as pessoas, eles querem distorcer, eles acreditam piamente nessas mentiras, eles creem, eles seriam capazes de morrer. Imagina aqueles homens bombas que eles se explodem porque eles vão ter lá o seu paraíso com as 72 virgens, e na verdade eles vão ter o inferno eterno. Eu fico pensando em quão terrível é ser pessoas que têm boas intenções, bons desejos, querem a verdade, mas pegaram um caminho que levam eles à mentira. Então eu gostaria que nós ficássemos em pé agora e orássemos. O pastor João Flávio falou que ele ama as Testemunhas de Jeová. Me ama. Vamos nos apaixonar por elas. Vamos nos apaixonar pelos Mormons. Eles são excelentes pessoas, estão completamente errados, mas são excelentes pessoas. Ame a ponto de você orar por eles. Ame a ponto de você parar um tempo para conversar com ele. E ver, se ele bater na porta da sua casa. Eu fico às vezes assim, tinha uma jovem, minha aluna lá no Vale, e ela foi testemunha de Jeová. Hoje ela é crente, está fazendo seminário lá. Ela foi testemunha de Jeová. Ela disse que quando os testemunhos de Jeová batiam na porta dos crentes, os crentes jogavam água neles. Já vinha uns com um balde d'água assim, quando via que a testemunha de Jeová abria a porta, saia quando jogava água neles. E o testemunho de Jeová, se molhar, saia correndo e dizia assim: a gente precisa trabalhar mais, porque essas pessoas não conhecem a verdade de Jeová. Era o sentimento que vinha neles. Agora, se esse crente falar assim: o que você tem para falar? Vamos conversar. Ela se preparasse e ela se prontificasse, ela gastasse tempo, será que ela não conseguiria salvar essa vida, né? Então que Deus possa nos usar e não repelir os mormons. Olha, nós combatemos as seitas, mas nós não combatemos as pessoas. Nós combatemos a mentira, mas o nosso desejo de coração é que essas pessoas sejam resgatadas. Amém? Esse é o nosso desejo. Então vamos orar pelos mormons? Vamos orar que Deus salve e mande pessoas para pregar para eles. Senhor, nós oramos agora. Nós invocamos o Teu santo nome neste momento, ó Pai, e Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos instruído, nos usa, Pai, para sermos instrumentos para a salvação desses homens que se intitulam santos dos últimos dias, mas eles não são santos, eles não são Teus. Abre os olhos deles, ó Pai, que esse espírito de mentira caia por terra, que essas verdades que nós temos exposto, ó Pai, elas possam chegar até o ouvido deles, ou por nós, ou por outras pessoas, meu Pai, ou por internet, ou por, Senhor, por outros meios, mas eles possam ouvir a palavra, eles possam enxergar que o Deus deles não és Tu, ó Pai. O Jesus deles não é o Teu Filho, Senhor. A palavra que eles creem é uma palavra falsa, Senhor, que vai levá-los à destruição. Nós oramos pela salvação dos mormons, ó Pai. Levanta um grande exército, desperta a Tua igreja, Pai, para ganhar estas vidas. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar e usar as nossas vidas em favor dessas pessoas.